Amém, queridos? Vamos ao texto sagrado agora? Queria que você abrisse comigo na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós vamos estudar hoje o segundo parágrafo do capítulo 3, que nos apresenta uma oração de tirar o fôlego. Oração que nos ensina com seu conteúdo e que nos desafia por seu modelo. Efésios capítulo 3 é onde estamos nesta manhã. Eu passei as últimas 2 semanas longe de casa e longe da igreja e uso este momento também para agradecer as orações de vocês. Eu estive envolvido com um projeto de um novo livro. Passei 2 semanas trabalhando arduamente na escrita de boa parte do livro e na revisão de tudo o que eu já havia feito. E por isso fiquei distante de vocês e também de casa. Mas regularmente eu entrava em contato com a família. Falava com Sabrina e com as meninas. Sabrina sempre se mostrava um pouco preocupada, no bom sentido. Me colocava a par dos acontecimentos de casa, semana de prova das meninas, ela estava sozinha, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo tudo, e por vezes ela falava de todas as tarefas que realizava e sempre terminava me desejando a bênção do Senhor sobre o projeto do livro. Beatriz era mais sentimental. Beatriz é minha filha de 10 anos. Quando recebia o telefone, a primeira coisa que ela me dizia era: pai, você já está morrendo de saudades? E antes que eu pudesse responder, ela completava: pois eu estou. Não vejo a hora de ver você. Sofia, de 7 anos, foi como sempre, econômica e objetiva. Ela falava comigo assim: pai, tudo bem? Eu te amo, pai. Tchau, pai. E ponto. Nada mais. Eu queria desenvolver a conversa, mas ela não permitia. Ela sempre é muito objetiva e econômica ao telefone. E isso aconteceu durante todos os dias que eu estive fora. E os primeiros dias são maravilhosos. Você tem mais tempo para produzir, para estudar, para ler, para orar. Mas os últimos dias são terríveis. Eles se arrastam lentamente. Parece que o negócio nunca vai acabar. No último dia eu acordei mais cedo. Me apressei para concluir o último capítulo que estava produzindo. E saí do sítio onde estava, corri para a cidade para esperar as meninas. A cada meia hora eu ligava para a Sabrina: e aí, estão chegando? Já estão perto? E quando finalmente elas apontaram na esquina da casa do avô de Sabrina, em Solânia, eu corri para a rua, com aquela ardente expectativa de reencontrar minha família, minha esposa e minhas filhas. E tamanha foi a minha alegria, quando eu percebi que elas também estavam ávidas por me reencontrar. As meninas correram e me deram aquele abraço. Aquele abraço que você pensa consigo mesmo, queria que ele nunca mais terminasse. Foi maravilhoso abraçá-las e sentir o abraço delas. E isto me fez pensar em algo. As ligações, falar com elas ao telefone, me falavam ou me diziam que eu não sou o único que gosto da minha família. Minha família também gosta de mim, sente minha falta. Aquele abraço não me comunicava apenas o meu amor por elas. Me comunicava principalmente o amor delas por mim. Eu não sou o único que desfruto da presença da família. Minha família, minha esposa e minhas filhas se deleitam com a minha presença. E isso é maravilhoso perceber. É assim que você funciona também na sua família? É assim que você funciona no relacionamento com o seu Deus? Falamos muito do que Cristo fez por nós no passado. Esperamos muito o que Ele virá fazer no futuro. Mas como vivemos a vida cristã no presente? Nos relacionamos com Deus, na certeza de que Ele é nosso Pai. Desfrutamos da presença de Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai Celestial. Desfrutamos da maior dádiva da salvação, a adoção divina. Em um livro clássico que eu indico para a sua leitura, chamado O Conhecimento de Deus, J. Packer fala que a paternidade de Deus revela muito do cristianismo que existe no nosso coração. Ele escreve o seguinte: o que é um cristão?
A pergunta pode ser respondida de várias maneiras. Mas a resposta mais rica que conheço é que um cristão é alguém que tem Deus como Pai. Se você quiser avaliar quanto uma pessoa entende do cristianismo, descubra qual impacto tem o fato de ser ela um filho de Deus e de ter Deus como seu Pai. Se esse fato não encoraja e controla sua adoração, sua oração e toda a sua perspectiva de vida, isso significa que essa pessoa absolutamente não entende o cristianismo muito bem. Com o texto que vamos estudar, o que quero é apresentar caminhos a você, a fim de que você se deleite, tenha prazer no Pai, por meio de Cristo Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Vamos à oração de Paulo? Efésios capítulo 3, verso de número 14. O texto sagrado nos diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, isto por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo rico privilégio que tenho de estar de volta com os meus irmãos, com a Tua Igreja que se reúne neste lugar. Muito obrigado a Deus por encontrá-los bem e por perceber a Tua presença no nosso meio. Senhor, nós te pedimos agora a assistência do Santo Espírito de Deus, que Ele facilite a comunicação da Tua palavra, que Ele esclareça nos nossos corações as riquezas da Tua palavra e que Ele as aplique de maneira poderosa e transformadora, a verdade da palavra de Deus aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Senhor, a ouvir, a aprender e a responder a Tua palavra. E que em tudo o nome de Cristo seja exaltado, hoje e sempre, pois é no nome dEle e para a glória dEle que nós oramos. Amém e amém. Os versos 14 e 15 do capítulo 3 formam uma espécie de introdução à oração do apóstolo Paulo. Ele começa esta oração com a expressão por essa razão. E se você voltar um pouco e perceber o verso de número 1 do capítulo 3, você vai notar que ele usa a mesma expressão no início do capítulo. Por duas vezes, então, ele fala sobre por essa razão. Que razão é esta? Qual é a base da oração do apóstolo Paulo? Paulo está orando a partir da obra de reconciliação operada por Deus em Cristo Jesus. É sobre este assunto que ele trata ao longo de todo o capítulo 2. E é sobre este assunto que ele trata no início do capítulo 3. Paulo pode orar a Deus por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E dois resultados surgem da obra da reconciliação de Cristo, um geral e o outro específico. Por causa da obra de Cristo,
Agora, diz Paulo no capítulo 2, judeus e estrangeiros foram reconciliados em um mesmo povo, fazem parte da mesma igreja. O resultado específico, o próprio Paulo, no capítulo 3, é, por causa da obra de Cristo, ministro da reconciliação entre Deus e principalmente os estrangeiros, ou seja, os não-judeus. É por essa razão que Paulo pode orar e pedir a Deus, qualquer coisa que seja, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas o que ele pede quando se aproxima de Deus em oração? Diz o texto que ele se ajoelha diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Ele não se aproxima de um Deus tirano, de um Senhor despótico, de um rei soberbo. Paulo se aproxima em oração de um Deus a quem pode chamar carinhosamente de Pai. E o que ele pede, irmãos, ao Pai de joelhos, que não era a forma comum de oração judaica. Os judeus oravam de pé. Quando oravam de joelhos, era porque a coisa era séria. Havia intensidade na oração. De joelhos, Paulo leva a sério seus irmãos. Paulo leva a sério o que quer para eles. E o que ele quer para eles? Crescimento. Desenvolvimento. Paulo ora ao Pai, a fim de que os efésios não apenas conheçam o Evangelho, mas a fim de que os efésios desfrutem do Evangelho. Que não apenas sejam parte de uma igreja formal. O que ele espera é que os efésios se deleitem, encontrem prazer, alegria e satisfação na presença do Pai. É por isso que também vamos estudar esse texto. É o que eu quero para mim. É o que eu quero para vocês. Eu não quero que sejamos cristãos superficiais, rasos, frios. Eu quero que desfrutemos do nosso Deus, a quem de maneira singular, entre as milhares de religiões do mundo, podemos chamar de Paizinho querido. A pergunta é como? Como eu e você nos deleitamos no Pai? Como aprofundamos o nosso relacionamento com Deus? Eu acredito que esta oração nos oferece conselhos sábios e práticos que podem nos ajudar no aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Eu listei 3 conselhos no nosso boletim informativo. Eles estão na página de número 2 e tratam sobre esta maravilhosa dádiva do Evangelho, a adoção divina. Como nos deleitamos no Pai? Em primeiro lugar, ou o primeiro conselho pode ser: deleite-se no Pai através da experiência. Experiência esta pessoal. O apóstolo começa a sua oração no verso de número 16. O texto diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Por 2 vezes notamos a expressão para que. Elas revelam 2 petições. No entanto, elas não são antagônicas, contrárias, não estão tampouco distantes. As 2 petições de Paulo são semelhantes, caminham juntas e apontam a mesma experiência. Eu oro para que Deus Pai os fortaleça no íntimo, por meio do Espírito Santo. E eu oro para que Deus Pai
permita a vocês a habitação de Cristo. Os dois pedidos tratam da mesma experiência. Íntimo e habitação. O Espírito e Cristo. Estes são os pedidos de Paulo para os Efésios. E aqui encontramos quem sabe, dúvida ou um problema. Talvez você esteja se perguntando, mas os Efésios já não são habitados por Cristo? O Espírito Santo já não habita os cristãos? Por que Paulo está orando pela habitação de Cristo no coração dos cristãos? Porque ele pede pela experiência interior e espiritual da habitação de Cristo no coração de crentes. Certamente o Senhor já nos habita, mas talvez não tão intensamente. Um teólogo por nome de Don Carson nos ajuda a entender a experiência quando ele escreve o seguinte: à primeira vista, parece estranho Paulo orar para que Cristo habite no coração dos cristãos. Acaso ele já não vive neles? Para responder, notemos que o foco do pedido não se acha na habitação primeira de Cristo, mas em sua presença contínua. O verbo usado na oração é vigoroso, denotando uma habitação permanente e não uma estada temporária. João Calvino, o reformador do século XVI, explica a mesma experiência com as seguintes palavras: o propósito de Paulo é mostrar que não basta ter Cristo presente em nossas línguas ou flutuando em nossos cérebros. Ele precisa tomar a sede do nosso ser. Cristo precisa habitar no nosso coração. E com que propósito, irmãos? O que é que Paulo espera que aconteça no coração dos Efésios? John Stott, como sempre, comenta de maneira muito sábia o texto. Ele responde: onde Cristo habita, ele tem de reinar. Jesus não entra na vida do cristão apenas para animar e consolar. Quando ele entra para reinar. Paulo está pedindo então por esta experiência intensa e contínua, chamada habitação de Cristo, como o propósito de ver a nossa casa em ordem, que Ele, por nos habitar continuamente, coloque a nossa vida, como dizem por aí, no prumo, para a glória de Deus Pai. Como é que esta experiência da habitação de Cristo pode aprofundar de alguma maneira o nosso relacionamento com o Pai, de maneira prática? Como é que eu e você podemos sair daqui hoje vivendo ou esperando viver um relacionamento genuíno, verdadeiro, vivo com o Senhor? Eu tenho duas aplicações práticas a partir destes primeiros versos. Para desfrutar da presença do Pai, praticamente, eu e você precisamos desejar ardentemente a habitação ou a experiência da habitação de Cristo Jesus. Sinceramente, nós a desejamos ardentemente. Sequer a desejamos. Jonathan Edwards, no século XVIII, irmãos, escreve com muita luz do Espírito o seguinte: nossos deleites externos, nossa ambição e reputação, e nossos relacionamentos humanos, por todas estas coisas nossa alma anseia, nosso apetite é intenso, nosso amor é quente e afetuoso, e nosso zelo é ardente. Nosso coração é tenro e sensível quando se trata destas coisas, é facilmente movido, profundamente impressionado,
muito preocupado e grandemente engajado. Ficamos deprimidos com as nossas perdas e entusiasmados e felizes com as conquistas terrenas e a prosperidade. Mas quando se trata de assuntos espirituais, como nos sentimos entediados? Quão pesado e duro fica o nosso coração? Por quê? Por que nós somos assim? Porque às vezes vibramos tanto com as coisas desta terra e quase nada vibramos com as coisas espirituais. Já parou para pensar sobre o assunto? Já se viu triste por isso? Como você é capaz de vibrar, no meu caso, com um gol do São Paulo, o que vai acontecer na próxima quarta-feira pela fé, e como, de maneira às vezes indiferente e fria, nos portamos diante do Senhor ou das coisas do Senhor. Será mesmo que as coisas da terra são melhores do que as coisas do Espírito? Ou será que o problema é a satisfação em si? Qual é o problema? Um autor que eu aprecio muito, chamado C.S. Lewis, responde a esta questão de maneira brilhante, ilustrando o nosso problema. Ele escreve no século passado o seguinte: somos criaturas ambíguas, que perdem tempo com bebida, sexo e ambição, enquanto a alegria infinita nos é oferecida no Evangelho. Somos como uma criança, ignorante, que quer continuar fazendo tortas de lama em seu quintal, porque não imagina o que significa um convite para férias na praia. Nosso problema não é a satisfação que buscamos. Nosso problema é que nos damos por satisfeitos com muito pouco. Jesus multiplicou pães e peixes em João 6. E de repente a multidão ficou louca, satisfeita e louca, pensando que aquilo era o melhor que Jesus podia fazer. Mas de repente, no meio da festa, ele usa a multiplicação dos pães e dos peixes como um trampolim para a verdadeira alegria. Quando diz aos presentes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Perceba que Jesus não condenou a satisfação material do pão. A criação de Deus nos foi dada em muitos aspectos ou em muitos sentidos para nos sugerir e nos ajudar com a satisfação. Contudo, nada neste mundo pode realmente satisfazer plenamente, de maneira duradoura, o nosso coração. Nenhum pão da terra tem este poder. Só o pão que desceu dos céus pode encher o seu coração de alegria e satisfação verdadeiras e eternas para a glória de Deus. O problema não é o seu hobby. O problema não é o seu trabalho. O problema é onde você procura satisfação. Outra maneira de intensificar o nosso relacionamento com o Pai, através desta habitação de Cristo, é a oração. É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está orando pelos efésios. Não está pedindo por livramento, por saúde, por dinheiro, por prosperidade. Percebam isso. Paulo está orando por riqueza interior. Ele ora a fim de que os efésios vivam o cristianismo, sejam cheios do Espírito e desfrutem com alegria da presença do próprio Cristo em seus corações.
Porque nós oramos, irmãos. Muito provavelmente você aprendeu a orar por coisas. E eu também. A maioria das pessoas, e eu estou falando de cristãos, a maioria delas, pensa que a oração é uma lista de coisas que Deus precisa ouvir e fazer. É como se Ele estivesse no céu com uma caneta e um papel, anotando as nossas necessidades, como se não as conhecesse antecipadamente. Ele mesmo disse aos discípulos: bem, o Pai conhece as necessidades de vocês antes mesmo de vocês as colocarem diante dEle. Então não é por isso que oramos, principalmente ou primeiramente. Não oramos para informar Deus. A oração cristã fala de intimidade com o Pai. Nós não oramos pelas dádivas dEle. Nós oramos para estar com Ele. O próprio Jesus ensinou aos discípulos em Mateus, quando disse: vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Sua vida é fria, e a minha vida por vezes é fria, porque não nos apropriamos dos meios de graça que o Senhor nos deu. Oramos por coisas, oramos por isso, por aquilo, oramos apressadamente, oramos de qualquer maneira, mas pouco reservamos tempo e espaço físico para buscar a presença do nosso Deus. E percebam que há uma promessa de Jesus maravilhosa: vão orar em secreto, porque aquele que vem em secreto os recompensará. Não é com isto ou com aquilo, é com a presença dEle. Ele estará em secreto esperando por nós. Nós precisamos viver esta experiência de alegria e satisfação plenas na presença do Senhor. Como nos deleitamos no Pai, o segundo conselho do apóstolo Paulo: deleite-se no Pai através da palavra, da experiência. Paulo vai agora ao intelecto, e rapidamente ele voltará à experiência. Mas agora ele fala da razão. Verso 17, parte B, ao verso 19, o texto diz assim: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Perceba os dois verbos, compreender e conhecer. Perceba o substantivo, conhecimento. Os vocábulos tratam da ação da mente ou do intelecto. Paulo não quer que os cristãos de Éfeso sejam apenas emocionais, que sintam, que experimentem apenas no coração. Paulo quer que eles compreendam a habitação de Cristo. Paulo espera que eles conheçam o amor do Pai, e entendam o que aconteceu, o que Ele fez por nós e como este amor funciona agora. Experiência e intelecto. De acordo com Paulo, nós precisamos compreender as dimensões do amor do Pai que foi revelado
em Cristo Jesus. Ele é alto e profundo, largo e comprido. Qual é o significado? Ou quais são os significados das dimensões do amor do Pai que nos foi revelado em Cristo? Alguns viram nas 4 direções ou dimensões a figura ilustrada da cruz do Calvário. E muito bem que poderia ser. Mas John Stott prefere escrever o seguinte: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. O pastor americano Mark Driscoll vai na mesma direção quando escreve: o amor de Deus é largo o suficiente para acolher qualquer pessoa em qualquer lugar, comprido bastante para se estender desde o princípio até o final dos tempos, profundo o necessário para alcançar até o pior dos pecadores, e consideravelmente alto para nos elevar ao reino celestial do Pai. Este amor os efésios devem sentir, experimentar, mas também conhecer, estudar, compreender. E sobre esta atividade do intelecto, eles precisam saber de 2 coisas. Primeiro, essa tarefa se dá com todos os santos. O cristianismo nunca foi e jamais será na eternidade a experiência de fé de um homem só ou de uma mulher só. Compreendam as dimensões do amor do Pai, diz Paulo, juntamente com todos os santos. Vocês precisam uns dos outros para conhecer melhor o amor do Pai. Outra observação que Paulo faz: não pensem nem por um instante que vocês vão esgotar o conhecimento do amor do Pai. Vocês vão se esforçar, vão estudar, vão ensinar, vão partilhar, vão labutar para conhecerem o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Mas saibam antecipadamente, Ele excede todo o conhecimento. O que significa dizer, irmãos, que a nossa vida na eternidade não será monótona. Eternamente nós conheceremos o amor do Pai revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo e jamais esgotaremos este assunto. Isto é maravilhoso. Agora, com que objetivo nós precisamos conhecer, compreender e estudar o amor do Pai revelado em Cristo Jesus? Na verdade, há 2 aqui presentes e nós podemos destacá-los quando voltamos, por exemplo, ao verso do número 17, parte B. Eu oro para quê? Diz Paulo. Estando arraigados e alicerçados em amor. As 2 metáforas, botânica e arquitetônica, tratam de nos apresentar um contraste entre uma vida profunda e uma vida superficial. Paulo quer que conheçamos o amor do Pai revelado em Cristo, a fim de que sejamos cristãos profundos e fortes como um prédio. Por quê? João Calvino explica, quando escreveu no século 17, ou 16, perdão, muitos possuem um tênue matiz do amor, mas esse tipo de amor facilmente seca ou se esvai, visto que suas raízes não são profundas. Paulo, porém, deseja que o amor esteja indelevelmente arraigado em nossa mente, para que o mesmo se assemelhe a um edifício bem alicerçado, ou a uma árvore profundamente fincada no solo. O sentido simples e verdadeiro consiste em que devemos viver tão profundamente radicados em amor e nosso fundamento tão solidamente apoiado em suas bases profundas,
a ponto de nada ser capaz de abalá-lo. Cristãos profundos estão seguros no amor e por causa do amor do Pai. Contudo, este não é o único objetivo do estudo sério e continuado que precisamos empreender com a mente para conhecer o amor do Pai. Porque Paulo diz, no verso de número 19, que os efésios, por causa deste conhecimento, serão cheios de toda a plenitude de Deus. Ele começa com a experiência da habitação de Cristo. Ele vai ao esforço intelectual para compreender a experiência, mas agora ele volta outra vez ao campo experimental ou experiencial. Eu não quero que vocês cresçam para serem apenas expert em Bíblia, que andem por aí dizendo que sabem de tudo e conhecem tudo. Não. Eu quero que vocês conheçam muito o amor do Pai e o Evangelho de Cristo, a fim de que vocês experimentem plenamente o que Deus fez por vocês em Cristo Jesus. Não é o que você quer, não é o que nós queremos, irmãos. Viver uma vida cristã viva, quente, no bom sentido do termo. Como é que a Bíblia pode nos ajudar? Como é que este esforço intelectual pode nos ajudar a experimentar ainda mais a presença e a pessoa do nosso Pai? A Bíblia nos foi dada também para isso. Como é que praticamente ela nos ajuda? Obviamente, para desfrutar mais do Pai, eu e você precisamos ler mais a Bíblia. Essa é a aplicação mais óbvia que eu poderia fazer a partir desta divisão. Por que cristãos leem a Bíblia? Para passarem na prova ao final do semestre? Para dizerem uns aos outros, eu li 100 vezes, e você, quantas vezes leu? Para saber onde se encontra Gênesis, e para não ficar perdido quando o pastor disser, abra no profeta Abacuque, é por isso que lemos a Bíblia? Não. Cristãos que buscam experimentar o cristianismo, leem a Bíblia para ouvir a voz do Pai. Não leem a Bíblia para encontrar referências. Não leem a Bíblia para falarem uns aos outros que conhecem a Bíblia. Elas leem a Bíblia porque querem conhecer o Deus que se revela na Bíblia. Como disse um santo homem de Deus chamado Ambrósio. Acredito que no 4º século, quando lemos a Bíblia, o próprio Deus passeia conosco, como fez com os nossos pais no jardim do Éden. Não tem outro caminho. Este é o melhor caminho. Não lemos a Bíblia em busca de história ou geografia. A Bíblia tem estas disciplinas. Mas quando lemos a Bíblia, estamos buscando teologia, a disciplina de Deus. Não lemos a Bíblia em busca de provas científicas ou de algo do tipo. Nós lemos a Bíblia, irmãos, porque queremos conhecer este Pai que nos amou de maneira maravilhosa ao nos entregar seu Filho na cruz do Calvário. Para quem não nasceu de novo, a Bíblia é chata, entediante, é um peso. Não, eu não entendo nada, eu não consigo, eu paro, eu vou, eu volto. Mas para quem nasceu de novo por obra do Espírito, ela é difícil por vezes, mas ela se torna uma aventura de prazer emocionante. Os cristãos não leem apenas a Bíblia, eles meditam na Bíblia. Eles não apenas folheiam a Bíblia, eles sentem prazer neste livro, pois este livro revela Deus. E este Deus encanta o nosso coração. Mas para viver esta experiência de deleite máximo na presença do Pai, não podemos apenas ler a Bíblia. Nós precisamos nos apropriar
do poder da Bíblia. Jonathan Edwards falava, no século XVIII, que nós precisamos ser afetados pela glória de Deus revelada na palavra de Cristo. E agora eu vou citar 2 parágrafos que eu achei muito interessantes, do próprio Edwards. O afeto é, na verdade, a motivação do ambicioso, daquele que é voraz na busca de realizações mundanas. Os afetos impulsionam o ambicioso rumo à sua busca de reconhecimento neste mundo. Também levam o lascivo a perseguir o prazer e as delícias sensuais. O mundo prossegue em constante agitação e atividade na busca dessas coisas. Mas se o afeto fosse tirado, a fonte de toda a atividade acabaria e todo o movimento teria fim. E se isso vale para os assuntos mundanos, também vale para as questões de fé. A fonte de ações reside em grande parte nos afetos religiosos. E olha o que este homem de Deus, talvez o mais inteligente do seu século, o mais intelectual dos pastores norte-americanos, considerado o pai da filosofia norte-americana, escreve ao final: aquele que possui apenas conhecimento teórico e doutrinário, sem afeto, jamais alcançará a excelência da fé. Ouso afirmar, ele continua, que jamais ocorrerá mudança de natureza religiosa se os afetos não forem tocados. Sem isso, nenhum ser humano natural buscará com seriedade a salvação. Não haverá luta com Deus em oração por misericórdia. Ninguém se humilhará aos pés de Deus sem ter visto por si mesmo sua própria decadência. Ninguém jamais será levado a procurar refúgio em Cristo enquanto seu coração não for afetado. De forma semelhante, nenhum santo abandonou sua frieza e falta de vida, nem se recuperou da apostasia sem ter o coração afetado. Em suma, nenhuma mudança significativa na vida acontece enquanto o coração não é profundamente afetado por Deus. A vida cristã profunda, prazerosa, não é para aqueles que leem a Bíblia uma vez por semana. Também não é para aqueles que leem a Bíblia religiosamente, todos os dias, sem interesse. A vida cristã profunda e prazerosa é para aqueles que se aproximam da palavra de Deus com ardentes expectativas de serem por ela afetados. Sendo assim, não se aproxime da Bíblia de maneira desinteressada. Não a tenha por um livro religioso ou supersticioso apenas. Venha a ela como o leão vai à sua caça, murmurando silenciosamente, ardendo em expectativa pelo prazer de consumir a presa. Venha a palavra de Deus como a corça vai às águas correntes. A quilômetros de distância, sentindo o cheiro das águas, ela começa a transpirar, desejando o encontro com as águas. Venha a palavra de Deus, sabendo que aqui os céus tocam a terra e o Deus Todo-Poderoso se aproxima dos mortais. Tenha expectativas de ser encontrado por Deus e de ser por Ele afetado e transformado, para a glória dEle e para a alegria do seu coração. Por fim, queridos, o terceiro conselho que podemos fazer a partir desta oração do apóstolo Paulo é este: deleite-se no Pai através da adoração. A oração de Paulo começa com a petição espiritual, mas termina com a adoração. Versos 20 e 21, o texto diz: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que
tudo o que pedimos ou pensamos. E isto de acordo com o seu poder que já atua em nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo da morte. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo, por todas as gerações e para todos sempre. Porque é que Paulo é lançado ao espaço? Por assim dizer, porque é que ele está em órbita agora, em êxtase espiritual. Porque ele explode em adoração, estando de joelhos pedindo pela vida de seus irmãos. Ele está maravilhado com a capacidade do Pai. John Stott explica assim: Paulo adora o Pai porque este é poderoso para fazer, pois não está ocioso, inativo ou morto. Paulo explode em louvor ao Pai, porque este é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta as nossas orações e pode respondê-las. Paulo irrompe em louvor a Deus, porque este é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois lê os nossos pensamentos e sabe das coisas que sequer ousamos pedir em oração. Paulo explode em adoração ao Pai, porque ele sabe que o Pai é poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos, pois é capaz de realizar tudo. Paulo adora o Pai, porque Ele é poderoso para fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Paulo adora o Pai, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois sua graça não nos é dada por medidas racionadas, e simplesmente por ser um Deus de superabundância, não há limites àquilo que pode fazer. É por isso que Paulo ora, e é por isso que ele explode em louvor. Ele ora a um Deus completamente poderoso para fazer, e a um Deus extremamente generoso para conceder. Esta é a razão da adoração de Paulo. Mas onde é que ela deve acontecer? Tomar forma. Paulo diz no verso 21, a Ele seja glória, onde, irmãos? Na igreja e em Cristo. Aos jogadores ou aos atletas, seja a glória nos estádios e nos ginásios. Aos atores, seja a glória no cinema e no teatro. Mas ao Pai seja a glória na igreja. A igreja, de acordo com o mesmo capítulo, no verso de número 10, existe para anunciar aos principados e potestades e aos quatro cantos da terra a multiforme sabedoria do Pai. A igreja existe como uma reunião de irmãos que estão unidos para falar da glória do Pai e para dar glória ao Pai. Mas Paulo diz que esta glória deve ser cantada não apenas na igreja, mas também em Cristo. A igreja é o teatro de Deus, que pode anunciar às pessoas a glória do Pai. Mas isto ela faz não por meio das suas construções, não por meio das suas placas. Isto ela o faz ao relembrar, ao cantar, ao anunciar, ao apresentar o personagem mais importante da história da redenção.
Cristo Jesus. Ela anuncia a glória do Pai à medida que anuncia a obra do Filho. Nos reunimos não apenas para abraçar uns aos outros, não apenas para ver uns aos outros, nos reunimos para cantar a glória do Pai, para falar da glória do Pai, e isso nós o fazemos através da obra do Filho, Jesus Cristo. Por quanto tempo Deus merece ser adorado? Por quantos dias vamos dar glórias ao Pai? Os jogadores recebem glória por décadas. Alguns artistas por séculos. Mas depois são esquecidos. O apóstolo diz ao nosso Pai: seja glória na igreja, principalmente em Cristo. E isto por todas as gerações e para todo o sempre. Os homens vêm e vão como estrelas cadentes, mas a glória do nosso Pai permanece brilhando de geração a geração. Ou, para usar as palavras do pastor John Piper, os melhores dos homens são apenas meteoros no céu da história. Duram 1/3 de um segundo e depois se vão. Mas o nosso Deus é como o sol, de geração a geração ele se levanta, brilhando sobre o justo e o injusto, e a sua glória jamais desaparece. Paulo adora o Pai porque ele pode. Paulo adora o Pai na igreja e especialmente em Cristo. E Paulo quer fazê-lo por toda a eternidade. Como é que esta atividade, a adoração, pode facilitar o nosso relacionamento com o Pai? Eu acho que o texto ressalta 2 aspectos da adoração: um litúrgico e um ético. Nós adoramos ao Pai quando nos reunimos para louvá-lo. E este louvor pode nos abençoar. Todos louvam. Em um livro sobre os Salmos, C.S. Lewis escreve: o mundo está cercado de louvor. Amantes elogiam seus amados e suas amadas. Leitores elogiam seu poeta preferido. Caminhantes elogiam o campo. Jogadores elogiam seus jogos favoritos. Há ainda o louvor ao clima, aos vinhos, aos países, aos atores, aos carros, aos cavalos, às faculdades, a personagens históricos, a crianças, flores, montanhas, selos e insetos raros, e às vezes até mesmo a políticos e estudiosos. Mas por que louvamos? Ele continua: penso que temos prazer em louvar o que apreciamos, porque o louvor não somente expressa, como também complementa a apreciação. Ele é a própria consumação da apreciação. Quando amantes, por exemplo, dizem um ao outro quão belo ele ou ela é, não o fazem apenas por dever, fazem porque o prazer é incompleto, até que seja expresso. O louvor, portanto, não é a questão. A quem vamos louvar? Sim. Podemos louvar os homens passageiros, as belas paisagens que nos cercam, ou os prazeres que nos consomem momentaneamente. Mas nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum lugar, nenhuma experiência pode nos realizar de maneira tão profunda, completa e duradoura como o encantador Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nos aproximamos dele para conhecê-lo intelectualmente, para senti-lo emocionalmente, mais louvamos. E quanto mais louvamos, mais admiramos,
mais o desejamos, mais satisfeitos nele nos tornamos. Mas há um aspecto ético da adoração. Adorar não é cantar simplesmente. Cantar é um aspecto da adoração. Viver é outro. Como é que praticamente nós vivemos para dar glórias ao Pai? Santo Agostinho escreveu em A Cidade de Deus: tudo flui a partir da glória. Resolvida a questão da glória, isto é, para onde ela se encaminha e quem a merece, então tudo mais estará decidido. Qual é a ideia do santo homem de Deus? Algumas pessoas vivem para dar glórias às outras, mas a maioria vive para conquistar e receber glória para si. É por isso que casamentos são desfeitos. É por isso que pais abandonam filhos e filhos abandonam pai. É por isso que sociedades são desfeitas. É por isso que há tanta desgraça e problema no nosso mundo, um problema de glória. Os cristãos, pela graça do Pai, pela habitação poderosa do Filho, resolvem ou têm este problema resolvido. Ao contrário de todos, eles não precisam mais buscar a glória com a lei do menor esforço. Eles podem, com o maior esforço possível, viver para a glória daquele que a merece e que é infinitamente belo e perfeito. Não vivemos mais para nós mesmos. Não somos mais o centro. Não orbitamos em torno do nosso umbigo, nossa família, nossos interesses. Não. Por transformação, nós agora desejamos a entronização de Cristo, a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Um efeito prático de uma vida assim? Confiança. Se eu conheço este Deus poderoso e sei que todas as coisas são dele e para a glória dele, eu confio nele. Paulo ora e adora aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, irmãos. Você crê nisso? Se Paulo fosse pastor desta igreja, ele se voltaria ao Pai para fazer petições novas. E o Pai sempre diria para ele a mesma coisa: Paulo, eu posso fazer infinitamente mais. Sabe por que eu creio que nós vamos ter êxito nesta nova aventura de mais um culto dominical? Porque eu posso? Porque os recursos são ótimos? Porque as estratégias são belas? Não. Porque Ele pode. Sabe por que eu creio na plantação de novas igrejas na região de João Pessoa? Sabe por que eu creio no sucesso da igreja de Joinville que estamos plantando? Na missão da África, nas comunidades carentes que assistimos, porque temos dinheiro, porque podemos? Não. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas tem um detalhe: desde que seja para Ele a glória dos nossos projetos. E aqui é onde mora o problema. Nós pedimos por muitas coisas que, se concedidas pelo Pai, existiriam apenas para a nossa glória. Um jovem me procurou recentemente sobre uma nova proposta de emprego e ele estava super animado. Eu acho que eu joguei um balde de água fria sobre ele.
Não, porque eu vou ganhar mais, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, eu vou. Eu disse, meu irmãozinho, onde entra a glória de Deus nessa história? Quanto é praticamente com essa nova quantia que você vai investir no reino do Pai? Dr. Russell Shedd estava hospedado na casa de uns irmãos da nossa igreja e eles discutiam sobre o futuro dos filhos. E como o Dr. Russell Shedd é viajado, internacional, o pai da família disse, Dr. Russell Shedd, nós queremos enviar nosso filho para cá, para ali, o que é que o senhor acha melhor, Inglaterra, Estados Unidos, Russell Shedd, rapaz, você tem 3 filhos, meu irmão, e pela graça de Deus você recebeu tanto dinheiro, qual deles vai ao campo missionário tornar o nome de Cristo conhecido e desejado? Qual será deles que você vai sustentar até o último centavo do banco para fazer de Cristo o tesouro mais precioso das nações? O povo começou a chorar e eu achei foi bom. Nós pensamos muito em nós mesmos e é por isso que muitas das nossas orações não são recebidas ou atendidas. Mas se os nossos pedidos, os nossos filhos, os nossos projetos, os nossos sonhos forem colocados diante de Deus para a glória de Deus, eu não tenho dúvida de que Ele será capaz de realizá-los para a glória do seu nome e para a alegria do nosso coração. Eu volto à citação inicial de J.I. Packer, um pai da espiritualidade cristã. Quando ele pergunta, o que é um cristão? Ele escreve, a pergunta pode ser respondida de várias maneiras. Mas a resposta mais rica que conheço é que um cristão é alguém que tem Deus como Pai. Você tem. É assim que você se relaciona com Deus. Se é, por que não aproveitamos este momento para desfrutar de sua presença? Para render-lhe louvor e adoração. Eu disse a vocês que quando as meninas chegaram, depois de 2 semanas longe, elas me deram um abraço maravilhoso. Mas imediatamente após o abraço, Beatriz me interrompeu e disse, pai, eu fui muito bem nas provas, exceto ciências. Eu acho que eu não tirei uma boa nota. O que é que você acha que eu deveria ter dito? Eu estava 2 semanas longe das minhas filhas. Eu sorri para ela. Foi mesmo, filha? Pois bem, a prova de ciências não me importa agora. Eu não quero saber de ciências, eu quero saber de ficar com vocês. Ela riu, acho que pensando, meu pai é louco. Porque não é assim que os pais da escola tratam a questão. Mas ela ficou extremamente feliz ao voltar aos meus braços. Não sei se você tem andado longe do pai. Não sei se com medo dele. Não sei se pensando nas provas que não conseguiu passar. Não estamos na presença dele porque merecemos. Não somos filhos dele porque passamos em provas. Por causa da prova de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu e vocês, ora melhores, ora piores, somos todos e para sempre filhos do Pai Celestial. Sendo assim, aproveite este momento. Entre em sua presença com intenção, com mente e coração, e se aproprie da salvação, não fale dela apenas, seja afetado por ela. Você não tem apenas um Deus Todo-Poderoso. Por causa do Filho,
você tem agora o Pai. Vamos adorá-lo, assim como estamos sentados. Enquanto cantamos esta nova canção, se você não conhece, leia, acompanhe a letra, pense sobre isso. Se não, quer ficar com os olhos fechados e ouvir a canção, fique à vontade, mas não perca esse momento. Talvez ele seja o mais importante e o melhor de toda a semana que se inicia hoje. As nações Verbo vivo se encarnou, viveu aqui, não pecou, puro e perfeito foi. Foi digno de sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Quem me livrará do que sou? Por sua morte, vida trouxe, o seu sangue deu-nos paz. Foi digno de sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra,
sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu, nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Somos filhos, somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados fomos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Senhor, nós não queremos cantar estas verdades apenas com a boca. Nós queremos cantá-las com o nosso coração, bem como com a nossa mente. Não queremos entrar e sair deste prédio da mesma maneira. Não queremos levar uma vida cristã medíocre, superficial, desinteressada, religiosa. Nós queremos viver esta experiência interior e espiritual com Cristo Jesus. Nós queremos que Ele nos habite, não apenas aos domingos, mas todos os dias da vida, que Ele se assente soberano sobre o trono do nosso coração. E que por causa dEle, a nossa vida seja colocada em seu devido lugar, cômodo a cômodo. Abra os nossos olhos, Senhor, para perceber o deleite, o prazer da leitura da Tua palavra. Que a nossa vida espiritual não dependa de um mediador humano que sobe ao púlpito uma vez por semana. Não. Que no nosso quarto, a cada manhã, recebamos de Ti o pão que desceu do céu. Que a Tua palavra seja o nosso alimento e que ela sacie a fome do nosso coração por satisfação e vida. E que como resposta
ao Deus que se revela como nosso Pai nas Escrituras e principalmente em Cristo. Que a nossa vida seja uma contínua canção de adoração. Que vivamos menos para nós mesmos e que vivamos mais para a glória do nosso Pai. Desperta-nos, acorda os que dormem entre nós, Senhor. De maneira sobrenatural nos dá amor por Tua palavra, amor pela oração, amor pelo culto congregacional que haja no nosso coração, amor pelas coisas do Senhor. E que nelas encontremos o nosso deleite. Por favor, Senhor, não queremos viver nos polos, não queremos ser cristãos emocionalistas, que vivem do sentir, mas também não queremos ser cristãos intelectualistas, que apenas sabem, mas não desfrutam o que sabem. Ajuda-nos, ó Senhor. Encanta os nossos olhos. Desperta a nossa mente. Mas afete o nosso coração para a glória do Teu nome. Nos leva em paz aos nossos lares. Nos dá um ótimo domingo em Tua presença com os nossos. Que vivamos este dia para a Tua glória e que Ele regule todos os outros que vêm depois. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo, para a glória daquele que foi digno de sacrifício. Amém. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai, a graça salvadora e renovadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, a presença, o deleite do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós dizemos a uma só voz: amém e amém. Que Deus nos abençoe, que tenhamos todos um ótimo domingo e uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Falemos uns com os outros e saiamos daqui sob a bênção do nosso Pai.